Deixa eu te falar. Ele também recebe como um G. Eu vou te mostrar na Bíblia. Ele também compara como jejum. Porque você está entregando algo que significa muito para você. Você está entregando o seu melhor. Olha só. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Meu Jesus. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz. Põe no 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Olha só Deus falando para ele. Seria só esse jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro e cinzas? Olha a interrogação, uma pergunta. Será que é esse o jejum que eu quero de vocês? Continuação. Chamarias tu a isso jejum e dia aprausível ao Senhor? Põe no 6. Olha só o que vai dizer o 6 aí na sua Bíblia, na nossa Bíblia. Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que ele escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade. O jejum que Deus escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade e que faças e que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os acrebantados e que despedaces todo o quê? Todo o jugo? Apóstolo, o que está falando aí? Eu não estou entendendo nada. Desfazer as ataduras, ou seja, as ligaduras da impiedade. Diga-se ao mesmo que deixar de julgar ou falar mal constantemente do próximo. O que Deus estava dizendo? O jejum que eu queria de vocês parassem de falar dos seus irmãos, vocês parassem de criticar. O que Deus estava dizendo para o povo aqui? O que Deus estava dizendo para esse povo? Povo de Israel. Vocês parassem de ficar apontando o seu irmão, colocando um jugo na vida dos seus irmãos. Ou seja, dizendo como é que eu quero que ele faça. E aí aquilo que vocês não fazem, vocês querem que ele faça. Estou resumindo. Olha lá. Desfaça a atadura do jugo e que deixe livres os quebrantados. Ou seja, tinha muitos ali que serviam a Deus em sinceridade. Aí vinha lá o outro com o espírito religioso. Deus vai te responder se você fizer isso. Deus está mandando você fazer isso. E não era nada disso que Deus estava falando. Ou seja, estava colocando um jugo naqueles que estavam aquebrantados. Aquebrantados de quê? De coração. Naqueles que estavam servindo a Deus verdadeira. Olha lá. Que deixe livre. Ou seja, para de incomodar aqueles que estão me agradando em espírito e em ver. Enchendo eles de religião, de tradição, de práticas de homem e não das práticas da vontade de. Olha lá. Que os livres os quebrantados e que despedace todo o jugo. Vocês estão pondo jugo na vida dos seus irmãos. Vocês estão tratando ele com calúnia, com hipocrisia, com mentira, com fofoca. Aí o Senhor falando assim, e depois vocês se reúnem e vêm jejuar para mim ainda, Deus estava dizendo para eles. Só que Davi disse assim, ó. Davi diz assim, eu afligi a minha alma. Então o jejum verdadeiramente você vai colocar sua alma no devido. Sua alma não vai ficar gritando, falando o que você deve fazer. E sim o teu espírito. Somos feitos de quê? Fala em voz alta, vamos ser de quê? Alma e corpo. Quem é que conduz a nossa alma e o nosso corpo? O Espírito. E o nosso Espírito tem obrigação de ouvir, ser guiado pelo Espírito Santo. Quando o meu Espírito ouve e obedece o Espírito Santo de Deus, a minha alma tem que ficar quieta. Lembra de rei Davi? Aquieta a minha alma. Porque a alma dele tinha que ficar quieta.
para receber as direções do Espírito? Então veja bem, Deus estava dizendo assim: você acha que é esse jejum que eu quero? O jejum que eu quero é que vocês venham se desprender da mentira, do pecado, da fofoca, da calúnia. O jejum que eu quero é que vocês venham a nascer de... Era o que Deus estava dizendo aqui. O jejum que eu quero é que vocês reconheçam o caminho que vocês estão andando. Que verdadeiramente você se posiciona segundo a minha vontade, a vontade, a direção da minha pá. Era o que Deus estava dizendo para aquele povo. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Aí muitas vezes fala assim: estou no jejum, mas mesmo jejuando, dá ouvido ou participa de uma fofoca. Vai valer o que aquele jejum? Nada. Está jejuando, olha só, mas mesmo jejuando, está sempre reclamando do que aconteceu, de situações. Vai valer o que aquele jejum? A Bíblia vai dizer: os murmuradores não herdarão, não entrarão no reino de quem? De Deus. Você viu que é muito mais além jejuar, quando nós jejuamos na direção do Espírito, quando nós afligimos a nossa alma, não é que você fica como um coitadinho, não é que você fica abatido, é porque o nosso corpo sente. Nosso corpo sente. As células, todo o organismo sente. Mas jejuar é uma dádiva de Deus. Quando nós voltamos, você pode ter certeza, melhora tudo. Eu não vou falar porque eu não sou doutor, não faço parte da medicina. Cada um manuseia o que bem. Mas a medicina prova. E a Bíblia dá as direções. Então o jejum é algo muito importante. Seu corpo é limpo, você limpa, tira toda a intoxicação do seu corpo. Só que o verdadeiro jejum é depois de 3 dias. Mas as pessoas, quando a gente combina aqui, um exemplo, vamos fazer um jejum, todo mundo já pensa na falta da comida. E esquece que quando você vai jejuar pelo Espírito, você pode usar a sua fé. E falar: eu vou usar a minha fé, eu não vou sentir fome. O Senhor vai cuidar de mim, vai me ajudar. Abra um jejum parcial, não vai judiar de você tomando água. Ou um jejum parcial, tomando água. Eu entreguei um essa noite, agora eu posso falar porque eu já entreguei. 3 dias só água e pão. Só pão e água. De tempo em tempo ainda a gente come, que não dá nem fome. Semana passada fizemos outros 3 dias só na água. E aí fiz um de 7 dias só na água. Semana retrasada. Então, você não morre. Mas você tem que ter uma vida jejuada. E tudo melhora, você ouve mais a vontade de Deus. Você medita mais, você ora mais, você se separa mais. Você fica melhor primeiramente para você mesmo. Apóstolo, e quando eu jejuo, fico estado de nervo. Te garanto que é os primeiros dias, ou as primeiras horas. Porque o seu organismo, ele necessita do ali, de bateu aquele horário ali, não chegou nada. E aí ele começa a mexer. Mas depois que você romper aquilo, é vitória. Mas muitos já olham na situação antes de passar pelo processo. Não, mas eu não posso jejuar. Faça tudo com ordem de decência. O jejum, ele te abençoa, principalmente a sua saúde. Porque é bíblico. Tudo que é bíblico é bênção. Quem está entendendo? Só que o que o Senhor estava ensinando aqui? O que Deus estava dizendo? Vocês estão jejuando, mas o caráter continua o mesmo. A fofoca, a mentira, o pecado. Vocês continuam com as mesmas práticas, o Senhor estava dizendo. O jejum não está mudando nada. Você acha que esse jejum eu recebo? Não. E ali está dizendo, o jejum, olha lá. Porventura é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras, ou seja, esse jejum é o que eu quero. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Vamos lá no que Davi falou rapidamente, Salmos 35:13. Salmos 35:13. Olha o que Davi falou no momento de dificuldade. Salmos 35:13. Mas quanto a mim, Salmos 35:13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, então era um momento de grande dificuldade. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha vestes era pano de saco, humilhava a minha alma. Com o quê? Com o jejum.
E a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, quando estava enfermo, ele se vestiu de pano de saco, representando exteriormente ato de humilhar, mas em jejum ele fazia o quê? Orava. Orava constante. Então, olha lá, o pano de saco representando fora o que ele estava fazendo dentro. O pano de saco representava fora. É a mesma coisa. Vamos fazer um propósito aqui. Eu já fizemos já. Uma campanha do pano de saco. Quem lembra? Faz muito tempo, lá na outra igreja. Mas a mesma coisa, a pessoa se veste ali, um ato de humilhação. Mas e se ela não mudar? Se ela não desejar mudar? Se ela não desejar abrir o Corá, para que o Espírito Santo de Deus venha e mude o comportamento dela? Ela só fez o ato, ela só pegou ali o pano, ela só orou com todo mundo junto. Mas ela não conseguiu se entregar para Deus de corpo, alma e espírito verdadeira. Então é assim, o verdadeiro jejum te muda de dentro para fora. Olha lá. Mas olha o que Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco. E a minha alma, o quê? Fazia o quê com a alma dele? O que ele fazia? Humilhava a alma dele. Alma, fica quietinha. Vou dar só um spoiler, rapidinho assim, ó. O que é a pessoa almática? Você chega perto dela, ela está se lamentando o tempo? Almática. Ah, mas está difícil. Ah, mas não dá certo. Ah, mas isso. Almática. É uma pessoa que não está na prática da fé. É uma pessoa que não está no exercício da fé. Aí você chega assim, até para compartilhar algo bom, você acaba fechando a boca. Porque ela vai estar falando, mas está difícil, nada acontece. Só vai falando coisas almática. E devido a ficar pronunciando isso, a palavra tem o quê? Vai falando coisas negativas, só vai atrair coisas. Então vai ficar de cada vez pior. Em tudo que se deve guardar, guarde o seu. Chora para quem resolve. Para de ficar se lamentando para quem não pode fazer nada com a tua vida. Chora para quem, nos pés de quem resolve. Quem pode resolver? Jesus. O que adianta você ficar compartilhando com A, com B, com C, com D? Você fala A aqui, quando chegar lá no final já estão falando o D da sua vida. Mas você liberou uma palavra aqui A. Chegou lá, já está o abecedário todo lá. É o que está escrito. Pois acha aí, põe para mim, tá? Senão vai achar que eu estou falando de mim mesmo. Davi fez o que com a alma dele? Ele humilhou a alma dele. No jejum e na orar. Então o jejum faz eu e você humilhar a nossa alma. Ó. Isaías 58, 6. Porventura neste jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedace todos os jugos. 7. Porventura não é também, complemento, porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Espera aí, então quando eu reparto o meu pão com aquele que está necessitado, para Deus também é o quê? Para Deus também é o quê? Olha a crença caindo por terra aí. Está na Bíblia que nós estamos lendo ou não? Quando eu reparto o meu pão com o necessitado, Deus também vê como que é? É o que está escrito não? Porventura não é também. Esse é o jejum de Deus, não o nosso. Esse é o jejum que agrada a quem? Porventura não é também que reparte o teu pão com o faminto? E que recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubra, e não te escondas daquele que é da tua? Ou seja, aquele ser humano igual a você, se você puder ajudar, ajude. Não vire o rosto. Porque quando você está ajudando, você não está dando para o necessitado. Você está entregando para o próprio Deus.
O que a Bíblia está dizendo? Olha lá no final. Daquele que é da tua carne, ou seja, daquele que é igual a você, semelhante a você. Então deixa eu te falar algo. Segundo a Bíblia, que estamos lendo, quando você reparte o teu pão, Deus também vê como jejum, sim ou não? Sim ou não? Quem está falando isso para nós? Hã? A palavra. Você achou que jejuar era só quando você não comia. Olha lá. Quando você reparte o pão, quando você pega as vestes e vai lá e dá para aquele que não tem. Quando você ajuda aquele que não tem, para Deus também é um motivo de santidade. Naquele momento, a vontade de Deus está se manifestando na minha e na sua. Ou seja, estamos semelhantes ao caráter de quem? De Deus. Porque você está ajudando aquele que tem necessidade. E se chegou até a mim, até você, é porque naquele momento Deus vai provar a minha e a sua fé. É dando o que se. Mas aquele que retém até o que tem é tirado. O avarento até o que ele não tem é tirado. Porque ele esquece que tudo vem da mão de quem? Isso, se a gente for contar o que a gente já fez para chegar até aqui. Geladeira, já desligamos, vamos levar. Fogão, tem aqui, vamos levar. Mas tudo na direção do Espírito. Não é ir fazendo na emoção, não. É Deus falando. O que o Senhor está nos ensinando? O jejum que agrada a Deus, quando você aflige a sua alma. Quando você verdadeiramente faz com amor ao próximo. Quando você abandona a vida de pecado. Quando você ressignifica a direção que você está andando. O que você está falando, o que você está fazendo. Onde você está pisando. O que você está pronunciando, o que você está pensando. Quando nós fazemos tudo aquilo que não agrada a Deus, é pecado. A Bíblia diz que tudo que eu e você fizer sem fé já é pecado. Tudo que nós manifestar sem fé já está no pecado. Por quê? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a quem? Então o que nós estamos aprendendo com o jejum? Tudo que você faz com coração verdade, sem interesse, Deus aceita como jejum.